Olá, irmãos, tudo bem? Continuando essa série, então, referente ao presbitério local na comunidade de irmãos apartado do sistema religioso, andando em conformidade com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver um pouco o relacionamento do presbitério, dos irmãos presbíteros ali na comunidade local, supervisores ali naquela comunidade, servos dos demais irmãos. Porque os irmãos que supervisionam são servos daqueles que são supervisionados. E, de igual modo, qualquer irmão, um é servo do outro nas incumbências da comunidade local ali, para a glória do nome do Senhor Jesus, para o pleno funcionamento do seu corpo. Bom, 1 Coríntios capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai tratar de uma ajuda, uma oferta que a igreja, os irmãos de Corinto, enviariam. E o presbítero nomeado para gerenciar, administrar essa colheita foi Tito, em 2 Coríntios capítulo 8, verso de número 6. De tal modo desejamos que Tito, assim como havia começado, ele também terminasse entre vós essa obra. Portanto, assim como abundeis em todas as coisas em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis também nessa obra. Eu não falo como mandamento, para dar ocasião, mas para provar a sinceridade do vosso amor. Porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, embora fosse rico, por causa de vós, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. E nisto eu dou o meu conselho, porque isto é conveniente para vós, que começaste há um ano só a fazê-lo, senão também a desejar a fazer. Agora, pois, completai o serviço começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também realização segundo o que tendes. Porque se há primeiro disposição, há também aceitação, segundo o que cada homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mas não digo isto para que os outros homens sejam aliviados e vocês sejam sobrecarregados, mas para que igualdade haja entre os irmãos. Onde há abundância, possa suprir a falta da onde há escassez. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não sentiu falta de nada. Mas graças a Deus que por o mesmo cuidado sincero no coração de Tito por vós, porque de fato ele aceitou a exortação, mas sendo muito prestativo, voluntariamente partiu para vós. E nós enviamos com ele o irmão cujo louvor no evangelho está presente em todas as igrejas. E nisto, só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco nessa graça, que é ministrada por nós para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e declaração de sua mente disposta, evitando isto que alguns homens nos culpem por esta abundância que é ministrada por vós, porque temos em mente as coisas honestas, só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. E nós enviamos com ele nosso irmão, o qual muitas das vezes já provamos ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente pela confiança que eu tenho em vós. Se qualquer um inquirir de Tito, ele é meu companheiro e colaborador para convosco. Ou se os nossos irmãos forem inquiridos, eles são os mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Portanto, mostrai-lhes e perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória em seu favor. Então o apóstolo Paulo mandou Tito e mais alguns
presbíteros locais, irmãos escolhidos pela igreja para fazer a colheita dessa oferta, a qual os irmãos de Corinto, por um ano ali, ficaram desejosos, não só deram, como ficaram desejosos de partir essa oferta. Então, algumas funções do presbitério, que trata da administração, da supervisão da igreja local. Os presbíteros não têm a função de deliberar a doutrina. Esta está direcionada aos dons da palavra, como pastor, mestre, evangelista. E o apóstolo Paulo tratou de lembrar os irmãos da fidelidade que esses irmãos que ele enviou junto com Tito vinham demonstrando já há bastante tempo. Eu quero ler Tessalonicenses, capítulo de número 5. Deixa eu ver, achar o verso aqui. Capítulo 5, verso 12. E suplicamos a vós, irmãos, a igreja que está em Tessalonicenses, né? Em Tessalônica, no caso. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheceis os presbíteros que trabalham entre vós no Senhor, que vos admoestam e administram, e que os tenhais em grande estima e em amor, por causa da obra que realizam. Então aqui o apóstolo Paulo está lembrando os irmãos de Tessalônica a reconhecer aqueles que trabalham pela obra do Senhor, que trabalham pelo zelo do corpo de Cristo naquela localidade. Então, são funções, deixa eu abrir também a minha Bíblia aqui, são funções do presbitério, a qual nós temos a incumbência de estar zelando pelos irmãos que estão cuidando do corpo de Cristo na localidade a qual nós estamos inseridos, porque eles se abstêm de muito dessa vida para dedicar-se às supervisões e o suprimento das necessidades do corpo de Cristo. Deixa eu abrir aqui. Bom, irmãos, assim como os irmãos devem zelar pelos presbíteros, pelos irmãos que supervisionam a casa de Deus, devem reconhecê-los, né, e ajudá-los em suas necessidades. Da mesma forma, os irmãos que são ali nomeados pela igreja para esse fim, vamos ver o que diz o texto a respeito deles, no verso de número 7 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Tito. Em todas as coisas, dá-te por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção. Tenha linguagem sã que não possa ser condenada, para que os que são da oposição possam se envergonhar, não tendo o que dizer da vossa doutrina. Então, como diz o verso 7, em todas as coisas dá por ti exemplo de boas obras. Então, cabe aos que supervisionam, aos presbíteros, dar-se por exemplo. Dar-se por exemplo. Assim como o Senhor Jesus deu-se por exemplo a nós. Nós temos o Senhor Jesus como cabeça do corpo, e ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, da mais alta posição, ele tomou o lugar de servo. Os presbíteros devem dar-se, por exemplo, deve estar sempre a campo nas boas obras, servindo aos irmãos, para que estes tenham ânimo e motivação para fazer o mesmo. Irmãos, foi uma série de vídeos dado ao presbitério, ao cuidado que os irmãos têm para com o corpo de Cristo e o que é cabível a nós dentro do reconhecimento desse serviço que os irmãos prestam. Nós estaremos falando sobre os ministérios do nosso Senhor Jesus Cristo para edificação do corpo. Os ministérios apostólico, já falamos na nossa playlist, ministério profético, de pastor, de mestre e de evangelista. E esses ministérios aperfeiçoam
edificam, fortalecem o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela ausência desse ministério, por esses, no plural, ministérios serem substituídos por falsos apóstolos, por cães gulosos, logo hoje nós não temos o fortalecimento da igreja. Nós temos uma igreja, uma comunidade de irmãos fracionada, dividida e extremamente fraca, incapaz de lidar com questões básicas e mínimas da fé cristã. Então vamos meditar a respeito dos ministérios de ensino, de edificação do corpo, para então nos ajuntar a irmãos que estão servindo nesses ministérios e podermos fazer parte do crescimento do corpo de Cristo para testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus.